Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com o povo de Deus nessa noite, amém? Amém! Agora sim, glória a Deus. Você já comentou o irmão que está do seu lado? Ele é bom, irmão. Está frio, mas você está bonito hoje. Fala aí para ele isso aí. Rapaz, está frio, assim, mas você está bonito hoje. Entendeu? Você está até na Europa, uma coisa assim, está bem bonito mesmo. Quando já está frio, a gente costuma se vestir melhor, né, irmão? A gente bota uma roupa, bota um casaco, né? A gente que é capixaba não está acostumado muito com isso, não. Porque aqui não faz frio, né? Mas vou te falar, fez frio ontem e hoje está brincadeira não. Irmãos, eu quero agradecer a presença de todos, aqueles que nos visitam nessa noite. Quem é que nos visita nessa noite pela primeira ou pela segunda vez? Levante a sua mão. Eu sei que tem umas pessoas aqui, olha aqui uma galerinha aqui, Pão de Levi, que já estava nas férias, Isaías com a família, irmã Dona. Temos a irmã Cláudia, é a primeira vez também que você tem hoje aqui, né, irmã Cláudia? Conosco, né? Teve na cela também. A irmã Osmar também está ali, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria convidar os amados a abrir as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 14, no verso 12. Provérbios, capítulo 14, no verso de número 12. Quem encontrou, diga amém. Você pode ficar de pé em reverência à palavra de Deus para a gente ler esse texto? Depois nós vamos orar, você vai poder se assentar para a glória do nome de Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Vou ler mais uma vez. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai de infinita bondade, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Meu Deus, nós te somos gratos pelo fôlego de vida, Senhor, por estarmos aqui, pelo privilégio que temos de exaltar o teu santo nome nesta noite. Quantas pessoas, meu Pai, gostariam de poder buscar o Senhor livremente como nós ainda podemos, mas não têm condições. E muitas delas, meu Pai, muitos nossos irmãos sofrem, meu Pai, mas não desistem de buscar o Senhor. Meu Deus, que nessa noite a sua palavra possa encontrar o nosso coração como uma boa terra. Abençoa cada irmão, cada irmã que adentrou aqui nesta noite. Prepara o coração, prepara a mente, prepara o espírito. Meu Pai, que o Senhor venha remover das nossas mentes tudo aquilo que é improdutivo, tudo aquilo que venha gerar, Pai, paralisação, falta de discernimento, que nessa noite seja banido das nossas mentes. Que a nossa mente, meu Pai, possa se tornar frutífera para entender a sua boa, perfeita e agradável vontade. Meu Deus, tem misericórdia de mim, que sou homem pecador. Usa-me, meu Pai, como Tu queres. Eu mais uma vez venho diminuir e o Senhor venha ser agradecido. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar a igreja. Eu estou com a voz um pouquinho cansada, porque eu estive pregando ontem, né? E o frio dá uma murchada na voz, né? Mas estamos aqui para a glória do Senhor. Meus amados, nessa noite eu gostaria de trazer para vocês uma mensagem sobre algo muito importante. Já tem um tempo que o Senhor tem falado comigo sobre isso, e eu percebo que nós vivemos tempos que esse assunto precisa ser tocado. De vez em quando precisamos falar sobre isso. O texto que acabamos de ler em Provérbios diz que ao homem há caminhos que parecem ser certos ou bons. Muitas vezes nós escolhemos caminhos que parecem que são bons. Tem uma aparência de caminho bom. Tem uma roupa de caminho bom. Tem toda a estética de caminho bom. Mas o final desse caminho é um caminho de morte. E talvez você possa perguntar: como nós podemos então discernir? Como nós podemos então descobrir se esse caminho é bom ou se ele é mau? Bom, se você lembrar em 1 Reis, no capítulo 3, nós temos a passagem que conta a história de Salomão. A Bíblia fala que Davi, seu pai, havia morrido. E agora Salomão, então, ele vai herdar o reino. E ele ainda era muito jovem.
Então ali, do verso 7 ao verso 12, Salomão faz um pedido. Deus fala com ele: olha, peça o que você quiser. E aqui eu já fico pensando, irmão, imagina se Deus perguntasse para você ou para mim, assim: peça o que você quiser e eu te darei. Salomão podia ter pedido inúmeras coisas, mas ele escolhe pedir um coração sábio, para discernir entre o bem e o mal e para poder governar o povo. Então nós precisamos entender que, se quisermos entender o que é bom de verdade, precisamos de ter discernimento. Sabe, irmãos, para algumas pessoas, por exemplo, poupar a vida de uma pessoa pode ser bom, certo? Poupar a vida de uma pessoa parece ser bom no primeiro momento. Mas lembra quando Pedro tentou proteger Jesus? Lembra quando Jesus estava no seu destino e Pedro falou assim: não, Senhor, não deixarei que vá, de maneira nenhuma isso acontecerá com você. Então Jesus o repreende e fala assim: para trás de mim, Satanás, porque você não entende das coisas de Deus, mas somente das coisas dessa terra. Jesus está dizendo assim: a morte dele é que era boa, e guardar a vida dele naquele momento era uma coisa ruim. Sabe quem não lembra daquela mulher que chegou com um frasco de perfume caríssimo, que, se nós fôssemos colocar hoje, talvez em reais, devia aproximadamente custar aí 50 mil reais um frasco de perfume? Porque o que ela tinha era uma vasilhame com um nado caríssimo, era muito caro, era um trabalho de um ano inteiro. Então você imagina, se você falar assim: o que foi que Judas falou? Não era melhor vender esse perfume e dar aos pobres? Aparentemente era melhor, aparentemente era o que era bom. Poxa, pegar um perfume desse e passar nos pés de Jesus, por que não veio isso dar para os pobres? Mas Jesus falou que não era aquilo que era bom. Ele falou assim: os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre tereis. Isso quer dizer que aos nossos olhos existem coisas que parecem ser boas, mas aos olhos de Deus não são. E para entendermos sobre isso, precisamos de ter discernimento, sabedoria. Sabe, irmãos, nós não podemos esquecer do jovem rico. Quando o jovem rico chega para Jesus, ele chega para Jesus e fala assim: bom mestre. É interessante, né? Ele fala assim: bom mestre. Jesus fala assim: por que me chamas bom? Somente o Pai é bom. Olha que interessante. Vocês acham que Jesus era bom? Sim ou não? Mas por que Jesus falou assim: somente o Pai é bom? Porque o referencial daquele jovem não era o mesmo referencial de Jesus de bondade. Quando ele chama Jesus de bom, ele está querendo dizer algo que Jesus não é o referencial correto de bondade. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que há coisas que têm aparência de bondade, você pode olhar, você pode ser seduzido, mas no final aquilo não é bondade. Eu gosto muito de você lembrar, quando você lembra que Jesus fala que uma das características dos últimos dias é que no último tempo se proliferará o engano. E o que é o engano? Senão um mal disfarçado de bondade. Não, para enganar uma pessoa, ninguém engana alguém falando uma coisa escrachada logo que é ruim. Você conta algo que parece ser, por exemplo, você fala de amor e no meio daquele amor você coloca um monte de coisinhas ali que muitas vezes não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então nós temos que nessa noite aprender que Jesus falou sobre isso, Paulo também falou sobre isso. Então nós não podemos deixar jamais esquecer isso, que é necessário que nós tenhamos discernimento. Jesus deixa claro que no final do tempo surgirá um enganador, que o nome dele é o anticristo. Ninguém sabe quem será, mas sabemos que ele será perito no engano. Então ele vai chegar com uma pinta de bonzinho, ele vai chegar para fazer coisas aparentemente boas, e muitas pessoas o seguirão porque acharão que estarão fazendo o que é bom. Mas aí a Bíblia fala que, se possível fora até os escolhidos serem enganados, quer dizer que aqueles que estão aonde Deus os colocou, na vontade de Deus, eles saberão discernir entre o que é bom e o que não é. E talvez você possa me perguntar nessa noite: pastor, o que é bom? Sabe, eu quero lembrar de uma outra história para você. A Bíblia fala lá em Gênesis que, quando Deus criou Adão e Eva, Ele colocou eles num grande jardim. E muitas vezes o que nos faz interessar, enganar, é que nesse jardim, a gente sempre, quando fala do jardim, a gente lembra de quais árvores? A árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da
vida. Mas tinha só essas duas árvores lá? Claro que não. Há um tempo atrás eu estava vendo um estudo dizendo que aproximadamente, isso hoje, existem aproximadamente 2.500 espécies de árvores frutíferas. E se eu quero crer que Deus criou um paraíso muito lindo, eu quero crer que todas elas estavam naquele lugar. Então imagina que quando Deus vira para Adão e Eva e fala assim, olha, vocês podem comer de todas as árvores, de todas, exceto uma. Sabe o que é interessante? Porque a árvore da ciência do bem e do mal não era apenas a árvore da ciência do mal, era a árvore da ciência do bem e do mal. Quando o diabo tentou Eva, ele não falou do lado mal da árvore, ele falou do lado bom. Ele falou assim, olha, Deus disse que você não podia tocar, não foi bem isso. Ele disse que você ia morrer, mas não é bem assim. Sabe, irmãos, ela estava num ambiente totalmente permeado de árvores que ela podia comer, mas o diabo fez ela enxergar o que ela não podia comer para que ela comesse. Às vezes eu e você somos assim. Estamos num ambiente onde temos muitas coisas de Deus nos cercando, mas muitas vezes o diabo faz a gente enxergar exatamente aquilo que aparentemente nós não temos. Irmão, com 2.500 espécies de árvore para eles poderem comer à vontade, o que Eva tinha que fazer para comer daquela árvore? Ela não precisava. Mas o diabo colocou na cabeça dela que aquela árvore tinha algo que ela precisava. Sabe, irmãos, eu fico pensando, às vezes a gente olha a nossa vida e a gente foca naquilo que a gente não tem, mas não percebe o quanto nós já temos. Eva focou naquilo que ela achava que ela não tinha, mas não sabia ela que ela tinha tudo. Ela tinha tudo, irmão. Você consegue imaginar isso? Irmão, você consegue imaginar como que era, né? Primeiro que eu acho que eles eram inteligentíssimos. Eles eram muito inteligentes. Para você nomear quantas espécies de animais tem? Se nós estamos falando aqui de árvores frutíferas, tinha 2.500, quantos você acha que animais tem no mundo hoje? Milhares de espécies. E eles deram nome a todas elas. Então eles não podiam ser idiotas. Eles eram muito inteligentes. Só que a inteligência não é o mesmo que discernimento. Inteligência não é o mesmo que obediência. Quem não conhece alguém muito inteligente, mas desobediente? Quem não conhece alguém muito inteligente, mas pouco sábio? Então eles eram muito inteligentes, mas lhes faltava sabedoria. E a Bíblia fala que quando nós temos falta de sabedoria, nós devemos pedir a Deus. Sabe, quando o diabo conseguiu enganar Eva, por consequência, ele também fez com que Adão fosse derrubado. Ele pensou assim, fico imaginando assim, se eu chegar em Adão, eu não vou conseguir enganar ele, porque ele teve um contato direto com o Pai. Ele recebeu a ordem direta de Deus. E ele repassou a ela. Então eu não vou nele primeiro, porque provavelmente ele vai retrucar. Então eu vou na sua esposa, porque certamente ele vai ouvi-la. E não foi o que aconteceu, irmão? Qual o marido que não ouve sua esposa? Foi o que aconteceu. Ele passou a conversa na Eva e a Eva caiu direitinho. E ela levou Adão com ela. Porque no momento que ela come daquele fruto, ela se viu na sua situação. E aí o que ela pensou? Você acha que ela não sabia que ela estava no erro? Sim ou não? Sim, ela sabia. Mas o que ela fez? Agora eu estou perdida. O que ela fez? Vou convencer a Adão também a se perder junto comigo. Porque aí nós dois estamos perdidos. Talvez tenhamos uma esperança melhor, né? Porque pedir perdão para Deus não vai dar certo. Ele vai colocando comer, então sozinha eu estou perdida. Né? E o que ela fez? Passou a conversa em Adão e Adão também, irresponsavelmente, comeu. Isso quer dizer que tanto Eva quanto Adão foram enganados. Sabe, irmãos, só que tem um problema aí. Você já se perguntou por que Eva disse para a serpente assim? Deus falou que você não podia tocar na árvore. Foi isso que Deus falou para Adão? Ele não falou que não podia tocar. Ele falou que não devia comer. E por que Eva falou isso para a serpente? Porque provavelmente Adão passou para Eva de uma outra maneira do que Deus passou para ele. Isso tem uma grande diferença aqui. Eu quero começar a entrar na mensagem. Existe uma coisa chamada conhecimento revelado. E conhecimento aprendido ou comunicado. O conhecimento que Adão recebeu de Deus, ele foi revelado. Mas o conhecimento que a Eva recebeu de Adão foi aprendido ou comunicado. O que ele deu? Foi o que ela não entendeu. É o famoso telefone sem fio.
Sabe, irmãos, quer um exemplo de conhecimento revelado? Jesus junta os seus apóstolos e ele começa a perguntar: olha, quem é que o povo está dizendo aí que eu sou? O que está dizendo na Galileia? O que a galera está falando de mim? Aí eles começam: olha, vamos pensar aqui no mundo que fosse hoje, né? Aqui na rede social, olhando aqui, top 6 do top trend tops, né, do Twitter, quem está dizendo que o senhor é João Batista. Aí o outro: não, mas aqui no Instagram está falando que a galera acha que o senhor é Jeremias, ou Isaías, ou Elias. E começaram a falar um monte de profeta. Eu fico imaginando Jesus deixou eles esgotar bem o estoque de profeta deles. Aí Jesus volta a pergunta agora para eles: e aí vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí eu fico imaginando que há um silêncio. O pessoal pensando: e aí? E quem vai falar? Quem é Jesus? Aí Pedro, que era diferente de todos eles, era diferente, Pedro, sabichão: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí eu imagino que Pedro se encheu. Eu falei assim: rapaz, ninguém aqui, eu fui o primeiro a responder, ninguém teve essa resposta. E aí Jesus fala assim: Pedro, bem-aventurado é você, Pedro. Aí eu fico imaginando a galera: caramba, podia ter sido eu que respondi isso. O Pedro, né? Jesus parabenizando ele lá. Aí ele Jesus completa: bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Isso é conhecimento revelado. Conhecimento revelado não é aquilo que está na humanidade. Conhecimento revelado é aquilo que somente o Espírito de Deus, o Pai, pode revelar a nós. E ali você diz assim: você está dizendo que eu sou o Filho de Deus, o Cristo de Deus? Você só está dizendo isso porque o Espírito, o Pai, te revelou. De outra forma, você não saberia. Sabe, irmãos, os apóstolos, então, eles tinham essa dificuldade, porque ali naquele momento você vê o conhecimento revelado na vida de Pedro. Mas ao mesmo tempo, o mesmo Pedro que falou isso, para você ter noção de que não era algo dele, é o mesmo que negou Jesus depois. É o mesmo que negou a Cristo depois. Então isso mostra que é Deus, irmão, na nossa vida. Talvez você possa pensar e falar assim, quer ver um outro exemplo prático que você ouve muito lá nas igrejas aí? É muito comum. O pessoal fala assim: olha, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. É verdade isso ou não? É verdade, irmãos? Não. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O que é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro. O dinheiro, como qualquer outra coisa, é uma ferramenta ou algo que pode ser utilizado. Por exemplo, uma faca. Uma faca pode ser utilizada para passar manteiga no pão, ou pode ser utilizada para furar uma pessoa. Dinheiro pode ser usado para comprar drogas, ou pode ser usado para comprar um alimento, abençoar uma pessoa. Vamos tentar numa seara melhor. Um revólver, uma arma de fogo. Não, pastor, eu sou contra a arma de fogo. Irmão, pensa comigo. A arma de fogo é ela que mata? Não. Quem mata? É a pessoa que manuseia a arma de fogo. Uma arma de fogo na mão da pessoa certa, ele pode ajudar uma pessoa. Não é isso que é um policial? Não é a tarefa da polícia, não é assim? O cara, ele tem que usar a arma de fogo para proteger às vezes uma pessoa. Ou ele vai lá jogar flores para a pessoa. Ele não vai fazer isso. Então, a arma de fogo, assim como ela na mão de uma pessoa ruim, ela causa mal, na mão de uma pessoa boa, ela pode salvar uma mulher, salvar um senhor, salvar uma pessoa. Então, o problema não é o objeto em si, mas a pessoa que utiliza. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender isso, que o conhecimento revelado está exatamente em saber discernir e usufruir daquilo que Deus nos deu. Porque se você, por mais que você possa pegar uma coisa que aparentemente é muito boa, se você não tiver discernimento, você pode fazer mau uso disso. Então a gente está vendo aqui um exemplo clássico sobre isso, né? Então, preste atenção, vamos usar outro exemplo bastante claro aqui. Pense que dois jovens cristãos pretendem se casar. E são cristãos, são na igreja da tempo, estão participando, são ativos, e eles vão se casar. Todo mundo sabe que eles vão se casar. Aí eles viram, ele está morando numa casa e ela está morando em outra casa sozinha. Os dois estão morando sozinhos, cada um numa casa. Ele paga um aluguel nessa, ela paga um aluguel naquela. Ela paga a conta de luz nessa, ele paga a conta de luz nessa. Eles têm despesas diferentes. E aí o que acontece? Eles falam assim: nosso casamento está marcado para daqui
6 meses. Poxa, nós estamos gastando tanto dinheiro, você fala, vamos morar junto? A gente vai economizar muito mais. Vai ser uma conta de luz? Vai ser um aluguel só? Aí você fala assim, aparentemente isso é muito bom. Ué, vai economizar. Mas esse não é o bom de Deus. Porque por mais que eles vão ter algo que aparentemente é bom, eles vão sair da vontade de Deus. Então aquilo que aparentemente era vantajoso, se torna maldição na vida desse casal. Sabe, irmãos, é muito importante, nós não podemos confundir as coisas. Às vezes a gente não percebe, mas a Eva preferiu confiar na serpente do que confiar em Deus. Eu pergunto para você, se você recebe uma informação de Deus, o que você deveria fazer? Perguntar para ele. Quando o diabo falou com ela, o que ela deveria fazer? Bom, o menino perguntar a não se é verdade isso. O que ela fez? Ela botou o caráter de Deus em dúvida. Botou o diabo, irmão, olha o que o diabo fez com Eva. Ele conseguiu dizer para ela assim, olha, Deus não é essa pessoa que você está imaginando. Não foi isso que ele falou muito bem. Ele deu uma maquiada, ele botou em xeque o caráter de Deus. Então, preste nessa atenção. Hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, o diabo usou palavras para manipular Eva. Não é isso que nós estamos vendo hoje na mídia social, nos jornais, é isso que nós estamos vendo hoje. As pessoas falam de amor, por exemplo, você vai falar de união, casamento homoafetivo nas igrejas. Aí você vai lá, você vê as postagens, hoje tem pastor, de um pastor lá, falando que na igreja dele vai batizar os homossexuais e tudo mais. Aí você olha isso e você fala assim, aí o cara fala assim, posso a porta lá? Do mundo, irmão, eu espero isso. Do mundo, eu e você esperamos isso. Não me surpreende. Surpreende alguém no mundo isso? Não surpreende. Mas dentro da igreja me surpreende. Quando você vê irmãos que se dizem irmãos, vai lá e posta assim, debaixo de um comentário, num vídeo desse. O amor venceu. O amor venceu o quê, irmão? O amor venceu foi na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o sangue dele lá por todos nós. Foi ali que o amor venceu. O amor não venceu, meu irmão, quando essas coisas... Então, esse jogo de palavras é o jogo do engano. Você pega palavras bonitas e coloca coisas bonitinhas ali no meio das frases, mas a intenção que está por dentro é diabólica. O diabo falou o que para Eva? No dia que você comer dessa árvore, você será igual a Deus. Isso é bom, não é, irmãos? Claro que é bom. Mas ele não contou outra parte. Que Deus deixou claro para eles que no dia que eles comessem daquela árvore, certamente eles morreriam. Então, irmãos, muitas vezes nós deixamos ser seduzidos pelo engano. E a palavra de Deus deixa muito claro quando ela diz assim, ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção. Irmãos, sabe o que eu fico pensando? Nós, às vezes, queremos ser abençoados, mas temos dificuldade em escolher a bênção. Às vezes nós temos a oportunidade de escolher sempre o que é bom, mas nós escolhemos, na maioria das vezes, o que é mal. Sabe, irmãos, precisamos nos policiar. Eva não policiou, Adão não policiou, por isso nós estamos aqui hoje. Sabe, se você for pegar a palavra de Deus, ela é recheada de versículos. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, verso 16 e 18. Preste atenção, ele diz aqui, meus amados irmãos, não se deixe enganar. Olha aí a palavra engano de novo. Não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descido do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. Irmão, o que o mundo, se é uma coisa que tem no mundo, é mudança. Hoje o cara fala uma coisa, amanhã ele fala outra, hoje ele fala uma coisa, amanhã ele fala outra, e aqui diz o seguinte, o verdadeiro dom de Deus, aquilo que é bom, é o que vem de Deus. Se alguém dissesse para você, pastor, então como saber o que é bom? O que é bom é o que está na vontade de Deus, o que está fora da vontade de Deus não é bom, independente do que seja. Pode ser um emprego, pode ser um bem, pode ser tudo que você imaginar, aparentemente pode ser bom, mas se estiver fora da vontade do propósito de Deus, aquilo será maldição na sua vida. Tiago ainda completa dizendo, ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo
que Ele criou. Isso quer dizer o seguinte, que Deus, quando nos criou, Ele nos diz o seguinte: a palavra da verdade, nós fomos gerados pela palavra da verdade. Qual deve ser o nosso referencial, então? A palavra. Como é que você sabe se você quer ser um cristão? Como é que é ser um cristão? Onde é que você aprende a ser um cristão? É comigo? Eu posso te chegar aqui e falar uma coisa para você, mas qual é o referencial meu? A palavra. A Bíblia fala que Paulo, quando ele pregava aos bereanos, o povo de Bereia, o povo ia lá conferir na palavra. E eu fico me perguntando hoje, será que os crentes de hoje estão dessa forma? Às vezes eu posso chegar aqui e falar um monte de bobrinha, um monte de coisa, como outros pastores, e falar um monte de coisa, e às vezes você nem sabe o que eu estou falando, porque você não conhece a palavra, você ficou fácil de ser enganado. Então, meu irmão, eu quero sim que você me ouça, mas acima de tudo que você ouça a palavra de Deus, porque é isso que eu estou pregando. Então confira, busque entendimento na palavra de Deus. Tiago está nos ensinando que o que é bom está em Deus, o que está fora de Deus não é bom. Não importa que seja, se pode ser uma empresa, o seu emprego, pode ser um relacionamento ali que você está querendo iniciar. Se estiver fora do Senhor, não é bom. Não é bom. E às vezes a gente não percebe. Quer ver um discernimento claro? Se você sabe se uma coisa é boa ou não, se te aproxima de Deus, é bom. Se te afasta de Deus, é má. Já contei a história do carro, mas eu sempre vou lembrar. O irmão que vai pedir para mim orar pelo carro. Ora pelo carro, pastor, para mim. Eu comecei a orar. Eu não gosto de orar por objeto nenhum. Eu sempre oro para a pessoa que ganhou, agradecendo a Deus. Mas aí eu vou orar. Senhor, abençoa esse irmão, em nome de Jesus. Abençoa ele. Obrigado por esse veículo que você deu a ele. Que bênção, meu Pai. Continua multiplicando ele, abençoando ele. Amém, amém, amém. Senhor, que esse carro seja uma bênção na mão dele, que ele faça uso. Esse carro seja uma ferramenta de bênção. Ele, amém, amém. Mas se ele quiser, Senhor, através desse carro desviado, a sua vontade, que esse carro rebenta todinho, você toma esse carro dele, esse carro seja uma bênção, não seja maldição. O cara parou de falar amém. Por quê? Porque às vezes o que está no coração da pessoa, ele quer ter uma coisa para fazer o que ele quer. Mas se nós estamos servindo a Deus, nós temos que ter alguma coisa, sabendo que Deus nos dá para fazer a sua vontade. O que aconteceu com Eva? Eva tirou os olhos de Deus e colocou os olhos em si. Nós muitas vezes fazemos a mesma coisa. Tiramos os olhos de Deus e colocamos os olhos em nós. Todo mundo sabe o que está dizendo em João 3,16, não sabe? Todo mundo lembra desse versículo. Mas você sabe que o 3,16 ele é muito profético na Bíblia, porque tem vários versículos 3,16 que tem mensagens tremendas. Então eu quero te chamar para você conhecer mais uma mensagem tremenda que também está no 3,16, mas não é João, é 2 Timóteo 3,16. Abre aí a sua Bíblia se você tiver com ela aí. Olha o que diz 2 Timóteo 3,16. Olha que interessante. Preste atenção. Todo mundo achou, amém? 2 Timóteo 3,16. Diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então eu completei com o 17, mas vamos focar no 16. Ele diz que toda a escritura ela é, primeiro, inspirada por, útil para o ensino. Até aqui todo mundo gosta de ouvir. Mas ele fala assim, para a repreensão, para a correção. Moço, tem uma coisa que a gente não gosta, é de ser repreendido e corrigido. Mas pergunta a você, é ou não é necessário? Eu vou perguntar o que eu sei que nós temos nessa noite aqui, o Uber, que está conosco ali, que é o irmão Geraldo, que ele é Uber. Imagina, irmão Geraldo, que você pegou daqui, você está indo para um endereço, e você saiu, a pessoa te mandou um endereço, e você falou, eu conheço esse endereço. E você parte, vamos supor, a pessoa pediu para você ir, e sentido, de repente, sei lá, Viana, você foi no sentido oposto. Você tinha que ir sentido Viana. E você começa, vai com o carro para a estrada, você não liga o GPS. E você vai embora, mete o pé no acelerador e vai embora. Está naquela estrada, seguindo, indo no sentido totalmente oposto. Eu te pergunto, o que você é mais querer nesse momento, irmão Geraldo? Você queria mais alguém que falasse assim, vai em frente, siga, continue, você está mais, vai dar tudo certo.
ou você ia querer que você, eu sou burro, volta para o caminho, porque você está andando na direção errada. Eu tenho certeza que você, como eu uma coisa, eu preferi que o GPS me chamasse de burro. Pô, sou burro, volta aí que você está errado, ignorante. Por quê? Porque isso te economizaria tempo, combustível, dinheiro. Eu estou querendo dizer o seguinte, irmão, eu usei esse exemplo escrachado para você entender. Às vezes Deus, entenda, irmão, Ele quer nos corrigir para que a gente não caia em desgraça ou em coisas piores. Mas a gente não quer ser corrigido, a gente quer ser estimulado. Sabe, irmãos, por que hoje muitas igrejas estão cheias hoje? Porque muitos pregadores, ao invés de repreender e corrigir as pessoas, eles estão estimulando elas. Vai na direção, e o cara está indo no sentido totalmente oposto a Deus. Então eu fico pensando nisso, irmãos. Nessa hora, quem é que gostaria de ter um GPS para falar isso para você? Ô cabeça oca, volta lá. Isaías, você vai lá em São Paulo fazer uma compra. Aí você tem uma loja que está num lugar, aquela loja que você tem que ir, é lá que está o negócio. Mas você está em outro lugar, você não ia querer que o GPS assim, ô Isaías, filho, acorda, volta para cá que você está indo para o lugar errado. Não ia ser bom para você? A palavra de Deus é assim, irmão. Ela nos corrige para nós andarmos na luz. Enquanto não aceitamos a correção da palavra de Deus, nós andaremos em trevas. A palavra de Deus tem dois sentidos aqui. Primeiro, ela pode manter você no caminho, que é o seguinte, você está aqui no caminho, ela está direcionando, o GPS está ligado. Siga por aqui, vá por aqui, siga por aqui, vá por aqui. Isso ela está te mantendo no caminho. O outro é corrigir, né? Quando você está com o GPS desligado, você está em outro caminho, você liga o GPS e fala, opa, volta, está errado. Volta para cá, faz a curva, faz o retorno, volta, porque você saiu da rota. Ela serve para manter você na estrada, no caminho de Deus, mas ela serve também para corrigir a sua rota. Sabe, irmãos, nós não podemos esquecer disso. A correção da palavra de Deus, ela pode ser dura no primeiro momento, mas ela sempre será boa. Sempre será boa. Sabe, olha o que diz Isaías, capítulo 5, verso 20 e 21. Diz assim, que aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal. A escuridão de luz e a luz de escuridão. O amargo de doce e o doce de amargo. Que aflição espera os que são sábios aos seus próprios olhos e pensam ter entendimento. Ele está falando que aflição espera essas pessoas. Meu irmão, o que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade? Pessoas chamando aquilo que é mal de... O cristão hoje, para se posicionar, tomar uma posição, ele é esculachado. Agora eu pergunto, se nós queremos ser politicamente corretos e defender posições com medo de sermos afrontados, nós vamos abandonar Cristo. Porque quem anda com Cristo anda contra a maré, rema contra o fluxo do mundo. O fluxo do mundo está dizendo, isso aqui é certo. Jesus fala assim, é pecado, está errado. Se a gente vai com Cristo, nós sabemos que nós vamos enfrentar uma... Irmão, o que acontece com quem se coloca na frente do trem? O que acontece, Fernando, se você ficar na frente do trem? O trem vai querer passar por cima, não vai? Quando você se coloca na frente do mundo para questionar o mundo, para dizer que eles estão em pecado, está errado, mostrar a vontade de Deus, você está na frente do trem, irmão. O que você acha que eles vão querer fazer com você? Eles vão querer passar por cima de você. O diabo não está interessado em brincar conosco, ele quer nos destruir. Agora vamos falar um pouquinho aqui. Por que é que nós temos... Gente, eu falo com a Carla, eu fico vendo às vezes, eu tenho muitos anos, já tem mais de 3 anos que eu não assisto TV, só em streaming, só eu vejo YouTube, quando eu quero ver uma notícia, eu vejo lá, estudo, não vejo mais televisão. Desde que eu saí de Morada de Laranjinha, desde antes que eu estava na escolar, eu já não via mais televisão. Aí o que acontece? Eu estava falando, as pessoas acreditam em tudo hoje, cara. Tudo, qualquer coisa. O cara chega lá e fala que se você passar, sei lá, passar alguma coisa no cabelo, não vai cair seu cabelo. Que se você orar o seu horóscopo todo dia, a sua vida vai ser melhor. E tem gente que olha o horóscopo rigorosamente. Se estiver dizendo que o cara não sai de casa, ele nem sai. Então a pessoa acredita nessa ladainha toda, mas não consegue acreditar nesse livro. Deixa eu te dar uma credibilidade dessa palavra aqui. A Bíblia tem mais de 4.000 anos. Você conhece algum livro mais antigo do que esse?
4.000 anos aproximadamente. São 66 livros, sendo que só o de Jesus para cá, que foi feito, da última que foi feito nos Evangelhos, antes de Jesus, são 400 anos, antes de Jesus nascer, todas as profecias foram se cumprindo. Todas as profecias que foram feitas de 400 anos para antes de Jesus, Jesus foi cumprindo cada uma delas. E todas elas estão no Antigo Testamento, todas elas foram cumpridas. Sabe o que é interessante? São mais de 300 profecias, todas se cumpriram, elas estão na palavra de Deus. Agora, pense esse livro. Esse livro foi feito há mais de 4.000 anos. Ele tem vários escritores diferentes, escrito em épocas diferentes, com pessoas diferentes, de idade diferente, de cultura diferente, de tudo diferente. Mas quando você lê a Bíblia de capa a capa, o livro é harmônico. É como você imaginasse alguém que fizesse um filme ou um poema, um cara escreveu um trecho aqui, daqui 10 anos, 20 anos, 100 anos, um outro escrevesse um trecho ali, um outro que você escreveu sem conhecer nenhuma dessas pessoas, e de repente o trecho está se encaixando direitinho. Por que isso acontece? Porque são homens que escreveram aquilo que Deus mandou escrever. Então a Bíblia tem muitos escritores, mas somente um autor, que é Deus. Deus é o autor da sua palavra. Deus é o autor da sua palavra. Sabe, as pessoas estão pregando fragmentos, irmãos. E eu quero dizer para você, isso não é bom. Isso não é bom. O problema da maioria de muitas igrejas hoje, o problema que eu vejo de nós cristãos hoje, não é que não se prega algo bom nas igrejas. Não é isso, não é que não se prega algo da palavra de Deus. Até se prega. O problema não é o que está sendo pregado só, é o que não está sendo pregado. Não é o que está sendo pregado que está me incomodando apenas, mas é o que não está sendo pregado. Olha o que Paulo diz em Atos capítulo 20, verso 26 e 27. Por isso declaro hoje que se alguém se perder, nós estamos falando do maior missionário que a Escritura já registrou, o homem que mais pregou a palavra de Deus nos continentes e conseguiu alcançar, fundou a igreja para Cristo Jesus. Ele diz, por isso declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que você saiba. Eu não digo assim, eu não deixei de anunciar, eu não anunciei só uma parte. Eu anunciei tudo. Tudo, exatamente tudo. Sabe qual é o problema nosso? Nós estamos querendo parte da palavra de Deus. Eu venho cá e vou anunciar o que serve, tem lá frango, aí tem macarrão, peixe, tem salada. Aí eu vou lá passar, eu gosto de frango, eu gosto de peixe, mas não gosto de salada. Aí eu tiro a salada. As pessoas estão vindo para a palavra de Deus assim, aí eu gosto desse aqui. Salmo 23 eu gosto. Ah, mas eu não gosto de Apocalipse, capítulo. Eu não gosto de Mateus 24. Eu gosto de Efésios capítulo 5, eu não gosto. Eu gosto de Romanos 1, não gosto. Por quê? Porque as pessoas elas estão preocupadas em querer ouvir palavras que incentivam. Vai! E não tem problema nenhum ouvir essa palavra, mas é necessário às vezes ouvir a palavra que repreende, a palavra que corrige. Eu sou contra o pregador que só bate nos irmãos. Eu também sou contra o pregador que só joga os irmãos para cima. Porque os dois estão errados. Ambos estão errados. Só o que bate e só o que levanta. Tem que ter um equilíbrio. Irmão, você e eu fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Deus quer que eu e você façamos a sua vontade, alcancemos o seu propósito. Para isso, precisamos discernir entre o que é bom e o que é mal. Sabe? Não é apenas o que está sendo dito, mas é também o que não está sendo dito. As pessoas precisam ouvir toda a verdade. Pergunto para você, você tem ouvido toda a verdade? Você conhece toda a verdade? Sabe, irmãos, muitas vezes nós não estamos em toda a verdade, mas a gente quer apenas selecionar parte dela. Quem não conhece a igreja de Sardes, capítulo 2? Eu tenho pregado aqui sobre a igreja, passamos um período pregando. A igreja de... Abre Apocalipse capítulo 3, a igreja de Sardes. Tem uma coisa que eu quero destacar nessa igreja aqui. Porque que logo no começo ele diz o seguinte, lá capítulo 3, logo no início, ele fala assim, conheça as suas obras, você tem fama de estar viva, mas está morta. Em outras palavras, a sua reputação é boa. Vou fazer uma pergunta para você, o que dá uma boa reputação para a igreja? Igreja cheia é uma boa reputação? Sim ou não? Claro que é.
E veja bem, não estou dizendo que igreja cheia não tem problema, mas ele quer dizer o seguinte: a fama de Sardes era boa. Para ser boa, tinha que ser uma igreja muito cheia de pessoas. Era uma igreja próspera? Com certeza. Era uma igreja que atuava em várias coisas nos pobres? Claro, com certeza. Mas aqui diz que a fama dela, a reputação era boa, mas ela estava morta. Irmão, quantas pessoas, quando a gente começa a falar sobre esse pecado, a pessoa assim, ô pastor, para de falar sobre isso, vai ajudar os pobres. Aí sabe de quem que eu lembro? Eu lembro de Judas. Lembro de Judas, porque ele criticou aquela mulher por pegar aquele perfume caríssimo e despejar sobre os pés de Jesus. Mas a Bíblia fala que ele falava aquilo não porque se preocupava com os pobres, mas porque ele era ladrão e roubava na bolsa. Irmãos, a gente está vivendo um mundo que as pessoas vão usar os pobres. Cuidado, meu irmão, quando você vê muita pessoa discurso usando muito pobre, os aflitos, as minorias, cuidado com essas pessoas, irmão. Porque o discurso delas é muito bonitinho escrito. Mas o que eles querem não é isso, irmãos. O que eles querem é controle, o que eles querem é controlar as pessoas, o que eles querem é que as pessoas se submetam à sua vontade. E a Bíblia nos deu, irmão, liberdade, eu e você. Nós temos que ser a favor sempre da pessoa ser livre para tomar as suas decisões do que é certo e o que é errado. Como nem Deus impediu o homem de pecar. Nem Deus podia não ter colocado aquela árvore no jardim. Mas por que ele colocou? Porque ele não criou robôs, ele criou homens e mulheres à sua imagem e semelhança para que o adorassem. Deus não quer que pessoas tenham que adorá-lo. Deus ama pessoas que adoram Ele porque o amam. Eu e você não temos que adorar a Deus. Nós temos que adorar porque precisamos. Nós adoramos a Deus porque nós o amamos. A Bíblia fala que Deus ama aquele quem dá com alegria. Ele entregou seu filho, você acha que foi com alegria ou com tristeza? Eu tenho certeza que doeu muito para ele. Mas ele entregou com alegria, porque ele sabia o que estava em jogo ali. Sabe, irmãos, a gente precisa entender que tudo que Deus cobra de mim e você, Ele faz primeiro. Jesus não pediu nada para a gente fazer sem que Ele tenha feito primeiro. A nossa reputação pode ser muito boa, irmãos. Mas às vezes, nós não estamos reproduzindo pessoas cristãs. Tem muita igreja que as pessoas entram, tem muita gente entrando nas igrejas lotadas e tal, mas o que está sendo reproduzido ali, o que está saindo ali, muitas vezes não é um cristão legítimo. São pessoas que estão cheias de coisas na cabeça que, às vezes, não é toda a verdade que a Bíblia comunica. Mas é parte da verdade e tem coisas ali que não é da vontade de Deus. Nós temos que tomar cuidado. Você vai falar, pastor, quem é que diz o que é certo e é errado? É o Senhor ou não? Quem diz o que é bom e o que é mal é ela que é o meu referencial, ela que deve ser o seu referencial. Talvez você está falando assim, será que o pastor Carlos está pregando ali a verdade? Fácil, irmão. Confere na palavra. Olhe a palavra. Sabe qual é a característica da igreja que Jesus vai me buscar? Já estou chegando ao final. A gente sempre fala assim, eu sou igreja de Jesus. Eu quero ser igreja de Jesus. Nós somos, Jesus vai vir nos buscar. Beleza. Qual que é a característica da igreja que Jesus vai vir buscar? Efésios capítulo 5, verso 27 diz assim: assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Aí até aqui todo mundo gosta. Gloriosa. Aí começa. Sem mancha, sem ruga, ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Aqui, meu irmão, é um problema. A santidade está incomodando muita gente hoje. Ser santo incomoda, irmão. E eu estou falando de comportamento legalista, que a gente tem um problema hoje. Realmente, tem muitos caras que eles criaram muitos dogmas, muitas doutrinas, e eles acham que cumprir aquela ritual de doutrina faz que o cara é santo. Eu e você não somos santos porque cumprimos a doutrina. Nós somos santos porque Deus nos fez santo em Cristo. Ele nos separou em Cristo, por isso nós somos santos. Só que a santidade nossa, essa santidade é que chama de santidade posicional. Existe a outra santidade, que é a santidade da regeneração. Meu irmão, não existe perdão sem arrependimento. Não existe salvação sem regeneração. Você já viu alguém salvo que não foi regenerado, irmão?
Aí hoje tem um monte de gente que está achando que está salvo, mas não é regenerado. Tem alguma coisa errada. Então, irmãos, nós precisamos nos voltar para Deus. Salomão pediu: Senhor, me dá um coração sábio. Se ela talvez tivesse pedido a mesma coisa, talvez ela não teria caído. Se eu e você talvez tivéssemos feito isso em algumas decisões que nós tomamos na vida, talvez não teríamos tomado decisões erradas. Quem aqui, não precisa falar, mas quem aqui de nós nunca tomou uma decisão impensada? Todos nós tomamos, em algum momento. E por nós tomarmos decisões impensadas, ou achando que estávamos fazendo o bem para nós não perguntamos a Deus. Porque tudo que está fora de Deus, nunca, irmão, grave isso. Tudo que está fora de Deus, nunca será. Pode ser o que for. Pode ser a melhor coisa do mundo. Se estiver fora de Deus, se te afasta de Deus, não é bom. E eu queria encerrar, irmãos, exatamente dizendo isso. Será que nós estamos preparados para isso? Sabe, eu oro a Deus para que essa igreja, a igreja aqui, irmão, nós estamos reunindo num cerimonial. O lugar onde nós reunimos, irmão, não é o que mais importa. O que importa é a posição do nosso coração. Porque vai chegar um tempo, eu falo isso aqui, eu sempre peço que vocês gravem isso. Vai chegar um tempo que o lugar onde nós nos reunimos como templo não vai importar mais. Escute o que eu estou falando para os irmãos. Pode ser agora, daqui a pouco tempo, pode ser mais daqui a pouco. Eu não sei se você sabe, mas na Nicarágua, o presidente da Nicarágua já mandou fechar todas as igrejas lá. Católicas e evangélicas. Mandou fechar. Aí eu pergunto para você, quem que defende esse tipo de regime? Quem que defende essas pessoas? Aí existe uma coisa chamada Síndrome de Estocolmo. O que é Síndrome de Estocolmo? É quando o torturado ama o seu torturador. Hoje no Brasil nós temos isso, pessoas que estão, como o evangélico, uma pessoa que diz que ama Deus, pode votar em alguém que quer destruir sua fé. Eu não consigo entender isso, irmão. Eu não consigo entender, eu juro que eu tento, mas eu não consigo entender. Não estou fazendo campanha eleitoral para ninguém, não. Estou dizendo que você tem que ter sabedoria nas decisões, até para você votar. Como para tudo, para escolher o seu trabalho, para escolher o seu marido. Ontem nós estivemos ali pregando na igreja Assembleia de Deus, Ministério Internacional ali em Portugal. E é isso, você tem que ter sabedoria para escolher seu cônjuge. Tem homem que escolhe a mulher, depois fica reclamando da mulher. Alguém obrigou a se casar com essa